Oi pessoal, agora a gente vai falar sobre o novo acordo ortográfico. Em 2016 entrou em vigor esse acordo e agora eu quero te apresentar algumas informações importantes para não ser surpreendido no teu concurso. É legal da gente saber que nessa ideia do acordo ortográfico a gente teve uma mudança na quantidade de letras. A gente passa a ter 26 letras e as letras que agora fazem parte do nosso idioma também elas foram reintroduzidas, porque uma vez elas saíram, agora elas voltaram, que é K, W e Y. Essas letras, o K vem depois do J, o W vem depois do V e o Y vem depois do X. Elas são usadas quando? Claro que algumas coisas não mudaram. Por exemplo, símbolos de medida. Quando eu tenho a ideia de quilômetros, quando eu tenho a ideia de quilo, quilograma, ficaram então como símbolos dessas unidades de medida. Ficaram, claro, em nome de nomes próprios de lugares, então eu tenho quite, quitiano, essas relações permaneceram com a letra K, e nomes próprios de pessoas e seus derivados, então não tem por que eu mudar o Darwin, né? A gente estudou Darwin desde sempre, a gente estudou o darwinismo desde sempre com o W, e elas podem ser usadas em palavras estrangeiras de uso corrente, como sexy, como megabyte, download, show, tradução, né? Para a gente não se esquentar. Acrescentamos devolvemos as 3 letras que a gente já usava, a gente nunca parou de usar isso. Só que agora é oficial, pode usar e elas seguem usando, e a gente segue usando no que a gente sempre falou: download, show, quilogramas, as formas reduzidas, enfim, segue tudo normal. Não mudou, só saiba que agora elas são oficialmente parte da nossa língua. Legal. Também aconteceu uma mudança dentro desse processo, que é a mudança da relação do uso do trema. Então o trema, lá na parte de acentuação, ele também já não existe mais. Que é legal da gente saber que era aquelas duas bolinhas que a gente usava em cima do U, e agora não se usa mais o trema, que permanece apenas das palavras estrangeiras e em suas derivadas, ou seja, nomes próprios e palavras estrangeiras que utilizavam o trema, seguem usando o trema. Miller, Gisele Bündchen, lá o Bündchen tem o trema, segue, não vai tirar o trema da Gisele, né? Mas nas palavras da língua normal, sim. Antiguidade, sequência, consequência, frequência, tranquilo, 50. Ah, Zambelli, mas agora que não tem mais o trema, então eu falo 50? Não, porque é um acordo da escrita, é um acordo ortográfico, não da pronúncia. A pronúncia é a mesma, tu vai continuar falando 50. Mas agora essas palavras não têm mais o trema. Legal? A parte de acentuação a gente vê quando for acentuação. Eu só queria fazer esse detalhe do uso do trema para a gente seguir falando desse processo. O que mais que a gente precisa saber? É legal da gente saber também, agora pensando nessa parte da ortografia, no uso do hífen. Essa parte do hífen, ela é uma parte bem decoreba. Bem decoreba. Se tentou com a reforma transformar numa coisa um pouco mais lógica, mas ele é decoreba. Por mais lógico que se tente, ele ainda é uma decoreba louca. Vamos dar uma pensada nisso então. Olha só, o que é legal da gente saber? É legal que a gente saiba que sempre eu vou usar o hífen diante de palavras com H. Por que eu vou ter que usar o hífen com palavras que comecem por H? Porque note que se eu pegar, por exemplo, subhabitação, se eu juntasse essas palavras, eu teria uma construção BH que não existe no nosso idioma. Então, para evitar essa união bizarra que não existe, se falou, cara, quando a outra palavra começar com H, taca o hífen nele. Então, anti-higiênico, proto-história, sobre-humano, super-homem, porque também nós teríamos uma construção RH, que a gente não tem numa relação direta. Então, quando a palavra iniciar por H, hífen, para não complicar a vida. Legal? É isso aí. Bom, também surge agora essa relação que é o seguinte, ó. Acho que essa é a parte mais simples que a gente vai ter.
o prefixo da última letra igual à primeira letra. Qual é a relação? Separa. Não entendi, Zambelli? Vou traduzir. Igual, igual, separa. Não pode, tá? Então ele diz assim, ó, contra-ataque. Note que contra-ataque, ele termina com A e começa com A. Igual, igual, separa. Eu tenho semi-interno. Terminou com I, começou com I. Separa. Eu tenho anti-inflamatório. Começou com I, já era. Super romântico, R, R. Interregional, R, R. Micro-ondas, que antes era junto, agora é separado, porque é igual, igual, separa. Interracial. Enfim, essas são as relações que a gente tem. Primeira observação. Com o prefixo sub, usa-se o hífen também diante de palavras iniciadas por R. Porque em sub-região a gente vai separar então. Porque te liga, e sub-raça, por exemplo. Porque se eu juntar essas palavras, vai ficar o quê? Sub-região. Eu vou criar uma sonoridade que não é, que vai prejudicar o uso dessas palavras. Então, a gente utiliza esse hífen aqui para não ter sub-região, subraça. Subraça? Não tem como a pessoa entender. É sub-raça. E aí eu entendo. Uma questão fonética, né? Um problema de som que a gente tem. Então, não esquece dessa, hein? Igual, igual, separa. Beleza. Agora, a gente tem também a última letra diferente da primeira. Opa, é diferente? Então junta. Igual, igual, separa. Diferente, junta. E aí eu tenho o quê? Antieducativo. Olha só que estranho que ficou, né? Termina com I, começa com E. Diferente, junta. Autoescola. Terminou com O, começou com E. Diferente, junta. Infraestrutura. A e E. Junta. Ó, o semiárido. Terminou com I, começou com A. Junta. Coautor. Diferente, junta. E aí a gente tem, enfim, N exemplos para marcar essa relação de que letras iguais separa, letras diferentes junta. Uma tentativa de generalizar a regra do hífen. Que essa, acho que é a grande dica para levar para esse concurso. Leva essa ideia, que isso vai te ajudar em 50% das regras do uso do hífen. Agora, olha a nossa segunda observação. O prefixo co aglutina-se com o segundo elemento, mesmo quando esse iniciar por o. Não entendi. Em coautor, por exemplo, a gente tinha duas letras diferentes e aí eu uni. Mas em coordenador, lembra que é igual, igual, separa? Aí começa a nossa primeira exceção. O co, não. O co vai ficar junto, mesmo sendo igual. Igual, igual com o co, vai ter que ficar junto e não separado. É uma exceção. Legal? Ah, Zambelli, mas por que os caras já não resolveram esse problema? Não sei também, né? Porque tem que vender livro, porque, enfim, tem que ralar a vida de alguém. Depois, terminando em vogal e começando por RS, R ou S, juntar e dobrar o R e o S. Vamos entender isso? Olha só. O que eu tô te mostrando? Terminou com vogal. Alto. Ó, terminou com vogal. Suficiente. ES, dobra. Por quê? Essa tem lógica. Porque senão, se eu juntar, porque lembra que eles são diferentes, né? Alto e suficiente são diferentes. Diferente junta. Só que tu entende que se eu juntar vai ficar o quê? Aldosuficientes. Porque o S no meio dessas duas vogais ficaria com som de Z. Então, para evitar essa pronúncia bizarra, vamos dobrar a letra. E aí eu tenho contra-regra. Ó, terminou com vogal e começava por R. Para não ficar contra-rega, então a gente dobra a letra e fica contra-regra, né? O cosseno, ó, dobramos a letra. O semirrígida. Olha o antissocial. Por quê? Porque terminou com vogal, começou com S. Dobra para não ficar antissocial.
certo? Mini saia, ó a mini saia, ó. Mini saia. A gente tem ultrassom, 2 S, porque é ultra e S, vogal S, dobra o S. Vogal S, dobra o S. Vogal R, dobra o R. Vogal R, dobra o R. Então, semirreta, neorrealismo, macro-região, biorritmo. Olha que estranho o biorritmo, né? Porque terminou com vogal e começou por R. Então, biorritmo agora. O anti-rugas, ó. E aí, tá aí mais uma regrinha do emprego desse hífen. Terminou por vogal, começou por RS, para evitar um problema fonético, dobra a letra. Certo? Não desiste. Eu sei que dá vontade de chorar, mas olha só. Com os prefixos circum e pan, usa-se o hífen diante das palavras iniciadas por M e N. Não te parece uma coisa óbvia? Por quê? Porque se eles são diferentes, eu iria juntá-los. Mas, note que aí eu teria M e N junto. Ia ficar uma coisa que não existe na língua. Então, se ele terminou em M e esse cara começou com N ou M, a gente vai separar para ele não ficar com esse problema. Certo? Esse é um detalhe bem importante. Esse é um detalhe bem importante que a gente vai ter ali. Agora, se eu começar a outra palavra com uma vogal e ele termina em M ou N, eu também vou usar o hífen, porque senão ele vai ficar pan-americano. Ele vai se juntar esse N com esse M. E aí não é pan-americano, é pan-americano. Então, terminou em N com vogal e a gente pega tudo isso aqui e separa. Legal? Ou seja, MN no circum e no pan, MN mais a vogal, separa para não dar confusão. Tem até uma certa lógica, se a gente for ver. Agora, ele diz assim, ó, com os prefixos es, sem, além, a quem, recém, pós, pré, pró e vice, usa-se sempre o hífen. Não entendi. Assim, ó. Esses prefixos não querem nem saber se o cara começa por R, termina por S, a letra é igual, eles vão ter sempre o hífen. Então, por isso que eu tenho ex-aluno, sem terra, além túmulo, a queimar, recém-casado, pós-graduação, pré-vestibular, pró-euro, vice-rei, porque são os prefixos que a gramática pensou, cara, esses caras sempre vão ter. É mais fácil. Lembra que alguns são bem comuns da gente usar, como ex, como pós, pré, pró. São palavras, são prefixos que a gente já estava acostumado. Geralmente a gente via isso com o hífen. Permanece. Não mudou nada, segue a mesma regra. Certo? São os caras que sempre vão ser apresentados por essa ideia. E aí, a gente tem basicamente essas regras para o nosso acordo ortográfico. Note que sim, é uma certa decoreba, mas ele tem uma certa lógica. Não é uma decoreba perdida, é uma decoreba que tem uma certa lógica. A gente consegue enxergar uma tendência dentro do novo acordo ortográfico. Legal também da gente se dar conta que não são questões muito corriqueiras nas provas. A gente não encontra uma série de questões com uso de hífen, com uso de trema, com uso de letras especiais. O acordo ortográfico, esse novo, ele já estava no mercado há 6 anos, pelo menos, de 2009 a 2016, 6, 7 anos nessa brincadeira. E ele não apareceu. Ele é muito raro de aparecer nas provas. Então, não te preocupa. Claro, tá no edital, a gente precisa estudar, mas vai com fé que existem outras matérias muito mais importantes do que o novo acordo ortográfico. Certo? Boa aula e era isso.